No final do mês passado, o Supremo Tribunal Federal validou a possibilidade de bancos e outras instituições financeiras retomarem imóveis em processos de financiamento com acúmulo de dívida sem a necessidade de uma decisão judicial. Foram 8 votos a favor e 2 contra. A gente foi conversar com um especialista para entender melhor como fazer nessas situações. Existem atualmente, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, cerca de 7 milhões de contratos de empréstimo imobiliário na modalidade, número que representa 730 bilhões negociados. Com a decisão do Supremo, caso o devedor não arque com as parcelas do empréstimo com alienação fiduciária, o banco pode optar por tratar do assunto sem acionar a justiça. Aqui comigo, o advogado Vladimir Maná. Na prática, como é que funciona? Bem, o banco ele tem uma lei que garante desde 97 essa possibilidade da execução extrajudicial, que foi validada pelo Supremo Tribunal Federal através do tema repetitivo número 982. E o que isso quer dizer? Que o banco ele pode retomar a propriedade que é dele no empréstimo de alienação fiduciária por medida extrajudicial. Mas ele não pode chegar lá e já ir retomando a propriedade. Ele tem que fazer todo um procedimento administrativo no cartório para que seja intimado o devedor para pagar em 15 dias. Não havendo o pagamento, tem que haver a consolidação da propriedade no nome do banco e aí sim ser levado a um leilão, onde tem os trâmites desse leilão em primeira e segunda opções, né? Se não for no valor da dívida na primeira ou no valor da avaliação, vai ser no mínimo na segunda opção do leilão pelo valor da dívida. A partir de quantas parcelas o devedor deve se preocupar? Porque já pode perder, corre o risco aí de perder o imóvel. Isso. Os contratos de alienação fiduciária que vão dizer a partir de quantos, mas geralmente a partir da primeira parcela em atraso, o banco já toma as notificações. Por quê? Porque o processo de notificação ele é importantíssimo nessa consolidação ou retomada da propriedade para o banco. Então, geralmente, com 2 ou 3 parcelas em atraso, o banco faz a consolidação, mas a partir da primeira parcela em atraso, eles já começam com aqueles sistemas de cobrança. O devedor perdeu o imóvel, mas já pagou, por exemplo, mais de 50% do imóvel. Ele pode, se assim posso dizer, relaxar, porque vai ter o dinheiro das parcelas que foram pagas de volta? Isso aí é bom ficar muito atento. A não ser que você já tenha honrado com basicamente 80% ou 90% do valor financiado, aí, o que é muito incomum, aí você tem sim essa expectativa de o imóvel sendo levado a leilão, sendo feita uma arrematação e havendo um saldo que sobre, né, desse leilão, aí sim, em tese, o devedor, né, que seria o comprador do imóvel, ele teria direito à restituição. Tem um débito e aí não tenho como arcar, né, não tenho verba para isso, mas também não quero perder meu imóvel. Qual a sugestão? Ir ao banco e tentar transferir o financiamento para uma outra pessoa, ou seja, a subrogação daquele financiamento. Agora aqui vai um alerta, o pessoal tem feito isso com o chamado contrato de gaveta. Isso daí, se o banco descobre, é tido como fraude para o contrato de alienação fiduciária. Então, o banco automaticamente não é legal, né? Mas é muito comum, principalmente nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. A pessoa, para não perder, vende para esse terceiro sem procurar o banco para transferir o financiamento. Então, essa questão do contrato de gaveta, ela deve ser evitada. Então, qualquer coisa, qualquer negociação deve ser procurado direto ao banco e aí tentar transferir o financiamento, tentar fazer uma repactuação na pandemia, durante a pandemia. Foi muito comum essa repactuação de financiamentos, dar uma pausa. Então, os bancos ainda mantêm essas linhas de renegociação. Outra coisa muito importante é que agora com um novo marco civil das garantias, você pode ter alienação fiduciária em cima de alienação fiduciária. O que é isso? Se você está com um débito, você pode usar aquele bem, mesmo já financiado, com outro banco, para poder pegar um empréstimo e aí aquele bem fica em garantia. Só que aí você tem que lembrar que se você já tem um prazo de 30 anos, o débito geralmente são de 20 ou 30 anos nesse tipo de contrato, você vai ter ainda do segundo financiamento ou do terceiro financiamento. Mas hoje,
uma recente lei, isso já é possível. O Marco Civil das Garantias trouxe essas inovações para o mercado jurídico. Ok, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e as excelentes dicas também. Rafael Leite para o Correio Debate.